audiobook do livro Meu Caminho para o Rotary. Autor Paul Veres. Leitura de Pedro Durão, Rotary Clube de Copacabana, Distrito 4571, coordenador Andy Polional, da região 29. Capítulo 26. Dr. George. Embora a minha vida no Vale fosse voltada às aventuras e travessuras, eu tive fases de seriedade. Era-me difícil distinguir o certo do errado. Muitas coisas que o povo em geral achava muito erradas pareciam praticamente normais. Eu tinha minha própria teoria sobre o certo e o errado que escandalizaria o ministro se ele a conhecesse. Eu, por certo, não permaneceria nesse dilema se o povo de Wallingford se dividisse em bons e maus. Se todos os bons fossem membros da igreja e nenhum dos maus o fosse, a solução do dilema teria sido simples, mas as coisas eram muito mais complexas. De um lado estava a velha senhora Page, uma santa autêntica. Era sua sina suportar imprecações e maus tratos do marido, irascível capitão Page, muito além dos limites. Manifestadamente, ela se amparava numa fé sublime. Eu a via frequentemente passar curvada em direção à igreja. Um beatífico sorriso iluminava sua face pálida. Se ela fosse tomada como padrão dos membros da igreja e o velho capitão como o verdadeiro representante dos hereges, a solução para o meu problema teria sido fácil. As pessoas bem-intencionadas estariam catalogadas como religiosas. Infelizmente, para minha confusão, aquelas duas criaturas não eram padrões nas suas respectivas classes. Havia muito de bom numa e muito de ruim na outra, independentemente de pertencerem à igreja. Embora a fé do juiz Button não lhe exigisse alternativas de elevação e sofrimento como a de Mrs. Page, ele mantinha uma existência regular em todas as emergências. O juiz era dos bons de Wallingford. Ajudava a manter a igreja, mas dela não fazia parte. Ninguém lhe perguntava por quê, e de certo seria difícil encarar tal assunto com ele. Faye Stafford e eu, logo que crescemos, éramos frequentemente chamados a carregar a cruz nos funerais das crianças. Presumo-se que achavam próprio que jovens enterrassem jovens. Possivelmente a dor dos dois pais pudesse ser diminuída pela presença de jovens no sepultamento. Nós levávamos a tarefa a sério e, certa vez, contamos com a gratidão do Sr. John Miller, um sofrido pai que nos emprestava livros e nos saudava, sempre com muita simpatia, por havermos forrado o esquife de seu único filho com galhos verdes, para que ele não perecesse tanto frio, indo para o seio da terra coberta de neve, no seu descanso eterno. Um por um, nós caímos com as doenças da infância: sarampo, catapora e escarlatina. Tínhamos 3 doutores velhos na aldeia. Os doutores da Nova Inglaterra pertenciam a 2 escolas distintas, alopatas e homeopatas. Aos homeopatas, os alopatas pareciam ridículos. Administrar doses de remédio tão pequenas que cabiam na ponta de uma faca era praticar feitiçaria para os alopatas. Escolher a escola de tratamento seria como preferir o bem-estar à desgraça. Era como escolher uma religião. Uma vez batista, sempre batista. Uma vez alopata, sempre alopata. Nós éramos ferrenhos alopatas e tínhamos um médico para a família, o Dr. George Fox, de Rutland. Era o marido da tia Millier, irmã do meu pai. Era chamado Dr. George, irmão do Dr. Bill, que morava e clinicava em Wallingford. Ambos os filhos do Dr. John, que morreu antes de eu vir a Wallingford, e netos de William Fox, fazendeiro que mudou-se de Dorset para Wallingford. William comprara uma fazenda do lado de uma grande lagoa. Nenhuma das partes do negócio fez mencionar a lagoa, mas ela ficou de propriedade de William. O preço? Um barril de gin.
O nome da lagoa? Lagoa da Raposa, hoje Lago Elfin, cujos frequentadores atuais concordam que o preço da compra não foi muito alto. Os doutores Bill e John não eram detentores de clientela total de Wallingford. O Dr. Reed e o Dr. Noble participavam dela. Os doutores Bill, Reed e Noble, cada um com seus quase 100 quilos, eram vistos circulando pelas ruas e estradas de Wallingford nas suas carruagens. Gozávamos de tranquilidade, tendo médico na família. Certa noite senti-me muito mal. De repente, o quarto parecia estar girando. A próxima visão que tive foi de estar numa cama improvisada na sala de estar, perto da lareira. Tio George examinava ansiosamente os meus olhos. Ele e seu fiel cavalo Billy tinham enfrentado a neve para vir em meu socorro. Tio George e Billy eram uma parelha inseparável, conhecida por toda a redondeza. Não tenho dúvidas que Billy sentia a responsabilidade quando lhe punham os arreios, de noite ou de dia, e lhe pediam para enfrentar as mais severas tempestades de neve. A clientela do Dr. George cresceu e foi necessário outro cavalo para ajudar Billy. Foi então que entrou em cena a Fanny. Ambos, de início, rivalizavam-se, mas dentro de pouco tornaram-se amigos, pois Billy sempre saudava Fanny com um relincho quando eu ouvia o ruído da sua chegada ao pátio. Tia George mantinha cavalariço para tratar os animais e acompanhá-lo à noite, mas isso não durou muito. Para os doentes, a chegada do baio Billy ou da Lazar Fanny, conduzindo o Dr. George de barba grisalha, era como receber um atestado de saúde. As suas visitas à nossa casa eram gratuitas, o que para o tio George não as diferenciava das pagas. Para algum outro tio, talvez pudesse significar algum peso atender alguém acolhido por seus sogros, para o tio George não. Ele me atendia como se eu fosse filho de vovô. A sua perícia e desvelo puseram-me de pé rapidamente. Outras doenças me atacaram, já que eu nunca fui uma criança muito robusta, mas as providências e cuidados dos meus avós me punham de sempre sadio. Anos após, pude conhecer Billy muito melhor. De visita a Rutland, no inverno, tive uma experiência que jamais esqueci. Foi a oportunidade para eu tomar conhecimento das reais relações de entendimento e dependência entre o tio George e seu cavalo Billy. Tia George recebeu o chamado telefônico de um paciente em Menden, já entrando na noite. Enquanto se preparava para sair, notou meu interesse e, para minha alegria, convidou-me. Quer ir comigo, Paul? A noite estava fria e sem lua. Assim agasalharam-me bem para que eu não me resfriasse. A nevada, de princípio leve, aumentou rapidamente, então logo iniciamos a viagem. As pedras sabão aquecidas nossos pés, mais as mantas de búfalo que nos envolvemos, faziam-nos sentir confortáveis. Quando nos aproximamos da selva, a neve aumentou a ponto de quase não se poder enxergar poucos metros à frente. Billy ia devagar. O percurso era longo e era bom economizar energias. Ao atingirmos o sopé da serra, a tempestade tomou proporções assustadoras. Eu achava que o tio George estava assustado, embora ele não o demonstrasse. Não se podia ver estrada depois que saímos da principal. Billy parava e avançava. Tia George saltou do trenó, foi até a cabeça de Billy e retirou-lhe a cabeçada a rédeas, para permitir-lhe o pleno uso das suas aptidões. Billy demonstrou satisfação. Quando tio George, batendo de leve, afagou-lhe o pescoço, virou o focinho e esfregou no braço do titio. Não sei como fomos até o ponto em que foi possível divisar as luzes da casa. Quando chegamos, um homem com uma lanterna guiou-nos até uma cobertura onde Billy ficou protegido, limpo de neve e onde encontrou uma boa ração. Depois que o tio George terminou seus deveres profissionais e acalmou os donos da casa, retiramos Billy do abrigo e iniciamos a volta para casa.
Quando me pareceu razoável, perguntei ao tio Jorge como é que acharíamos o caminho para alcançar a estrada principal e ele respondeu: Não sei, Paul. Não enxergo nada como você. Essa é a tarefa do Billy. Eu confio nele, pois jamais falhou, mesmo em lugares mais difíceis. Billy é todo coração e instinto, por isso o escolhi para esta visita. Ele não é tão vigoroso como a Fanny, mas é todo cuidados e atenção em oportunidades como esta. Ele certamente nos levará seguros de volta. A partir de então, minha estima por Billy subiu ao mais alto nível. Só não ultrapassou o que dediquei à nossa Buttercup.